Jakub Mensik tem uma exibição de gala absurda e elimina João Fonseca nas quartas de final do Roland Garros 2026, num jogo muito duro, muito sofrido e muito triste para o povo brasileiro. E a gente tem que fazer o vídeo pós-jogo da derrota do João. A gente estava todo mundo muito esperançoso, né? Estávamos muito esperançosos, mas a verdade é que o tenista da República Tcheca fez uma exibição que beirou a perfeição. E o João não conseguiu aí reagir a tempo de mudar o jogo, coisa que poderia ter acontecido, né? Se o João vencesse esse set, terceiro set, muito provavelmente ele teria ótimas condições de virar o jogo, porque o Mensik já estava sentindo ali, mas realmente um nível absurdo. E a gente vai analisar todas as nuances desse jogo. Vou colocar aí rapidamente o saidinho para pedir a sua inscrição. Infelizmente acabou, né? O nosso sonho de Roland Garros, o nosso sonho de atingir 10 mil inscritos em Roland Garros, mas nem tudo é só derrota, né? Acho que o tênis faz parte. Toda semana você tem uma possibilidade aí de novas vitórias no tênis, né? Não é que nem o futebol, por exemplo, que você tem ali 3, 4, 5 torneios na temporada. E no tênis você tem várias e várias oportunidades de dar a volta por cima. E eu não diria que essa derrota do João foi uma derrota a ponto da gente lamentar como uma decepção. Muito pelo contrário. Acho que a campanha do João em Roland Garros ela mostrou um novo João, um novo velho João, né? Aquele João que a gente estava esperando voltar às quadras e voltou em Roland Garros em exibições absurdas, né? Foi assim, exibições de gala mesmo, né? Contra o Djokovic e contra o Prismich também, ele voltou a ser aquele João, né? Mas hoje contra o Rude, né? Foi uma excelente exibição, mas hoje não deu porque por alguns motivos, né? Eu vou fazer a análise desse jogo. Parciais de 3-0 para o Mensik, 6-4, 6-3, 7-6. Eu fiquei muito triste após a derrota do João, porque eu acho que ficou próximo dele conquistar uma vitória nesse terceiro set que poderia ter mudado o rumo do jogo. Mas quando a gente analisa por outro lado, a gente vê que o João também se safou de perder o jogo ali no 6-5, né? Muito. O primeiro e o segundo set, na verdade, foi um domínio grande do Mensik, né? O primeiro game, na verdade, de saque do Mensik, eu fiquei bem empolgado ali e achei que o João iria dominar esse jogo, porque dava para ver que na troca de bola o João tendia a ser o melhor tenista. Mas o Mensik fez um primeiro set perfeito no seu saque, não tendo breakpoints. O João teve um game ruim, o Mensik quebrou e ali se foi o primeiro set rapidamente. O segundo set seguiu o mesmo caminho, né? O João mais uma vez tendo seu serviço quebrado e ainda foi quebrado 2 vezes no segundo set. Né? Só que no segundo set, o Mensik ele parecia que estava puxando a perna, não sei se ele estava sentindo alguma coisa ali, não sei se foi um migué para tentar enganar, porque no terceiro set ele começou mal, o tenista da República Tcheca, ele errou várias bolas ali no início do set, coisa que não vinha acontecendo no primeiro e segundo. E o João soube aproveitar, conseguiu uma quebra, o João esteve 2 vezes à frente do placar, e eu acho que a grande oportunidade foi no 5-4 ali, que o João chegou a ter um set point. Mas ele não jogou bem nesses games, né? Quando a gente analisa aí o jogo como um todo do João, obviamente ele foi um nível ali abaixo do que ele fez contra o Rude e contra o Djokovic. Acho que o Djokovic foi o nível mais alto, né? O Rude foi um ótimo nível, mas não no nível do Djokovic, e o Mensik foi um nível abaixo, mas não significa que o João jogou mal esse jogo, né? Acho que ele fez o que tinha que fazer, ele também vem de uma semana muito intensa, né? Com jogos de 5 horas, 4 horas, então isso realmente desgasta o tenista, né? E o João estava desgastado, sim. Não acho que a ponto dele perder o jogo por causa do desgaste. Inclusive, eu acho que se esse jogo se alongasse, iria vir pro lado do João, né? E não pro lado do Mensik, que eu acho que o Mensik estava mais desgastado que o João. Mas o cara foi melhor. Acho que a gente tem que também saber admitir quando o cara é melhor. Né? O Djokovic, na entrevista pós-jogo, falou sobre isso. Ele falou, cara, eu não mudaria nada no meu jogo. Simplesmente eu dei azar de pegar o cara no dia dele. Né? Um dia que ele não tava errando, bola na linha e tal. E acho que hoje
O mesmo discurso do Djokovic vale pro João hoje. O Mensik estava no dia dele. A gente falou aqui no pré-jogo que a gente não sabia o Mensik que ia entrar em quadra, né? Que é um cara que ganhou outro dia do Sinner, né? Ganhou do Sinner outro dia em quadra dura. Então a gente não sabe qual Mensik vai entrar em quadra. E se entrar esse Mensik, que foi o Mensik que entrou contra o João, muito provavelmente seria um jogo duro. Foi o que a gente falou no pré-jogo. E entrou um Mensik absurdo, né? No terceiro set, assim, foi uma coisa que poucas vezes eu me lembro de ter visto um cara conseguir devolver todos os primeiros saques do João a mais de 200 por hora. O João sacando a 205, 210 e o cara devolvendo, mas devolvendo para fazer o winner. Com o tempo de bola, ele pegou o tempo de saque do João e o João teve que lutar por todos os pontos. O João salvou, acho que foram 6 match points no 5-6, com o Mensik devolvendo todos os saques. Acho que teve um saque que ele não devolveu, ali do meio pro final do terceiro set. Então ele levou o nível de uma forma que não tinha muito o que fazer. Acho que o que o João fez é o que tinha que fazer. Ele lutou, né? Ele foi muito frio nos momentos de decisão. E infelizmente no tie break deu a lógica, porque o Mensik vinha jogando melhor que o João, né? O Mensik jogou praticamente o jogo todo melhor do que o João. No tie break, acho que o João poderia ter ido um pouco melhor, principalmente porque ele teve 2 devoluções de saque, de segundo saque do Mensik, um ele jogou para fora, outro ele jogou na rede, que ali poderia, se ele devolvesse, trocasse bola, talvez ele pudesse mudar um pouco o cenário. Mas mesmo no tie break, o Mensik foi muito superior, né? Quando a gente olha os números, a gente vê que houve até uma certa discrepância em alguns números, né? O serve rating do Mensik e do João foi um alto serve rating, mas que não chegou no top 10, ali em média, e o return rating também. O return rating do Mensik só foi baixo assim porque ele teve 21 breakpoints e só quebrou 5 vezes. Só entre aspas, né? Porque quebrar 5 vezes no jogo é muito. E o João aproveitou 2 de 5. Então olha quantas oportunidades o João acabou salvando de quebra. Acho que eu não lembro do João ter tantos breakpoints contra e salvar tantos breakpoints assim como foi hoje. Mas se você analisar winners e erros não forçados, cara, o João foi mais ou menos dentro do que ele já vinha fazendo ali, 39-38. O Mensik foi melhor, fez mais winners, 49 winners. Então, no geral, o Mensik foi mais equilibrado que o João. Você vê aqui, o Mensik estava sacando muito bem no primeiro set, quase não teve segundo saque, e depois nos outros sets, quando ele teve segundo saque, o João ganhou 67% dos pontos. Então, o segundo saque do Mensik, como falamos também no pré-jogo, é um segundo saque que ele foge muito do primeiro, é muito diferente do primeiro. O João ganhou muitos pontos. Só que o Mensik foi muito bem no saque do João, no primeiro saque do João, né? Por exemplo. Então, assim, quando você analisa os números, você fala, caramba, o jogo foi muito equilibrado. Mas, se você analisar o jogo, você vê que em nenhum momento a gente conseguiu ver o João como um vencedor dessa partida. O saldo é muito positivo de Roland Garros. Acredito que a campanha no Saibro como um todo, né, do João, ela é muito positiva, né, ele fez boas campanhas, chega muito forte para a grama. A grama é um dos pisos aí que muita gente acredita que pode ser um dos melhores pisos do João, muita gente fala isso. Ele vai para Halle agora, 15 de junho, é o próximo torneio do João, grama da Alemanha de Halle, né, muda completamente, aí vai do Saibro lento para um piso de grama que é extremamente rápido. O João melhorou demais a sua parte de rede, acho que de alguns meses para cá, subindo muito melhor a rede, voleando muito bem. Hoje ele voleou muito bem, ele fez voleios incríveis hoje, né? Então, tô bem esperançoso para essa temporada de grama. O João agora tá próximo do melhor ranking da carreira dele, vai ali para 25º, 26º, por ali. E tá tudo certo, né? Quem não tá muito acostumado a acompanhar o tênis e fica um pouco, né, chateado e fala, nossa, que decepção, que derrota e tal. O tênis é assim, você perde na semana seguinte ou 2 semanas depois você já tem a oportunidade de ser campeão, né? Então acredito que é tudo dentro do esperado. Óbvio que a gente fica triste, a gente estava sonhando com esse título de Roland Garros. Acho que o João chegaria muito bem para uma semifinal contra o Zverev. O Zverev tá uma forma incrível. Para mim é ele que vai levar o título de Roland Garros. Hoje ele atropelou o Roder, né? O Roder não viu a cor da bola. E seria um duelo dificílimo na semifinal, mas a gente tinha a esperança do João conseguir esse título. Mas fez uma campanha histórica, né? Quartas de final de um Grand Slam, de Roland Garros, com 19 anos. Então acho que a gente tem muito mais coisa positiva do que negativa. Vídeo triste por hoje, luz vermelha, mas se você puder dar uma moral,
né, deixar o seu like, seu hype, se inscrever no canal, pelo menos para nos ajudar, né, porque é duro gravar um vídeo nessa situação aqui, não querendo gravar, mas tendo que gravar, porque eu sei que vocês gostam de ouvir opinião, mas a minha opinião, ela é mais positiva do que negativa. Acho que o João fez um bom jogo, mas o cara foi melhor e venceu. E a gente espera agora que ele faça uma boa temporada de grama. A gente vai fazer o pré-torneio de rally, então já deixa as notificações ativadas, vamos falar muito sobre esse torneio, vamos fazer pré-jogo, pós-jogo, vamos trazer conteúdo também sobre o João. Então se você tá chegando agora no canal, deixa tudo ativado aí, notificação, tudo que você puder, porque vale super a pena, certo? Grande abraço a todos, vamos ver quem vai ganhar Roland Garros aí, infelizmente não vai ser o João. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.